Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal e hoje a gente vai começar a falar sobre infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e essa aula ela vai ser direcionada para a atuação da enfermagem nesse cenário de atendimento, tá bom? Quero lembrar você aqui que essa aula ela é apenas um resumo de um e-book de 68 páginas que eu já preparei para que você tenha acesso a esse e-book no seu celular. Porque no dia a dia do plantão não vai dar tempo de você ficar parando e ver um vídeo meu. Então o que eu fiz? Montei esse e-book com quase 68 páginas falando sobre como se dá o diagnóstico do infarto com o supra do segmento ST através de exame de eletrocardiograma, através dos exames de marcador de lesão cardíaca, quais são os principais tratamentos, né, no início, o que é feito, tá bom? Quais são as dosagens, como isso daí é administrado, tá? Como se dá a questão ali do manejo desse paciente, né, condutas de enfermagem, o que você precisa ficar observando nesse paciente durante o atendimento. E então esse e-book ele tá completão, tá bom? Eu vou dar uma mostradinha para vocês, um breve resumo, né, do que você vai encontrar aí nesse e-book. Então o e-book vai estar assim, você vai conseguir acessar ele no seu celular, aí você vai ver todos os sinais e sintomas, vai conseguir ver o que é um eletro normal, o que é um eletro com supra do desnivelamento do segmento ST, tá? Exemplos de eletrocardiograma alterado, outro tipo de padrão também que pode ser encontrado sem ser o supra, que é o bloqueio de ramo esquerdo, modelos de monitorização no padrão americano, no padrão europeu, que muda e aí precisa ser feito. Derivações especiais como o V7, V8 e V9 que poucos conhecem, tá bom? Além das derivações ali, ó, V3R, V4R, como saber qual foi a parede acometida apenas olhando ali pelo eletrocardiograma. Troponina, valores de troponina, tipos de arritmias que pode acontecer aí no paciente com infarto agudo do miocárdio, tá? Como é tratado cada uma delas, as medicações que são feitas, no caso os nitratos, beta-bloqueadores, opioide, no caso a morfina, como que ela é utilizada, a dupla antiagregação com AS, clopidogrel, como que é feita enoxaparina, no caso EV, tá bom? Actilise, metalise, como que elas são realizadas, como elas são preparadas. Então assim, esse e-book está completo, aí, ó, você pode ver, são 68 páginas descrevendo de forma detalhada como você vai fazer cada uma dessas medicações, tá bom? E aí é o seguinte, esse e-book você vai conseguir ter acesso a ele, e aí eu vou te dar um super bônus, mas só para quem ficar até o final desse vídeo. Então lá no final desse vídeo, para você que acompanha aqui o nosso canal, eu vou te dar um super bônus, mas é muito bônus mesmo. Então assim, acompanha a gente até o final para você ter acesso a esse e-book. Eu quero que você tenha ele no seu celular, porque de fato isso vai fazer toda a diferença na sua prática clínica. Então, para a gente já começar dando início nessa aula, quero contextualizar aqui. Imagine você enfermeiro lá na triagem, tá? Ou tá com o seu paciente internado e aí ele te fala para você, olha, enfermeiro, eu tô com uma dor precordial. Essa dor ela não melhora, é uma dor em aperto e que vem progredindo, tá bom? Essa dor também ela tá indo para a região do estômago, para a região da mandíbula, tá indo para o lado do braço esquerdo, tá bom? E é isso que eu tô sentindo. Aí o paciente pode associar ali também na sua frente náusea, vômito, dificuldade respiratória, tá? Além do paciente às vezes estar com um nível de consciência já um pouco não tão preservado, tá bom? Uma consciência um pouco mais rebaixada, e aí o paciente também pode apresentar para você ali uma sudorese excessiva. Então esses são os sinais aí que você pode encontrar. Além de ele tá também às vezes com a mão espalmada no peito ou com a mão apertada no peito, que é o sinal de Levine, tá bom? Ou com a mão no braço ou apontando para o local da dor. Então esses são os sinais aí mais clássicos e característicos do infarto. E você, tendo vista a reconhecer estes sinais e sintomas mais o relato de dor, você precisa fazer um eletrocardiograma em até 10 minutos e aí depois esse eletro ele precisa ser visto por alguém, né? No caso, esse alguém, o médico que está lá na emergência ou o plantonista que está atendendo o paciente, tá bom? Então assim, você enfermeiro identificou a dor, suspeitou de infarto agudo do miocárdio ou no caso
o protocolo de dor torácica, você precisa fazer esse eletro em até 10 minutos, tá bom? E associado a isso, se esse paciente tiver uma hipotensão, crepitação pulmonar ou uma taquicardia, então aí são sinais de gravidades, você tem que estar mais atento ainda, tá bom? Sinal de alerta. E outra coisa ainda que você vai levar em consideração são os fatores de risco. Então, pega todo esse histórico aí de dor desse paciente. E aí, sabidamente, é um paciente que já é hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, faz uso de tabaco, tá? Então, assim, ele tem maior chances ainda de estar desenvolvendo de fato um infarto agudo do miocárdio, tá bom? E aí, a parte da enfermagem, então, já que eu falei para você o eletro em até 10 minutos, muito importante é fazer o eletro da forma correta. E aqui eu vou gastar um tempinho só para explicar posicionamento. Então, vamos começar ali pelo posicionamento precordial, V1, no quarto espaço intercostal, lado direito, próximo do externo. O V2 no quarto espaço intercostal, do lado esquerdo, próximo ao externo. O V3 você vai esperar, e aí o V4 você vai colocar aqui ó, no quinto espaço intercostal, nessa linha, na linha M clavicular, tá bom? Na linha M clavicular. O V5 espera e o V6 você coloca também no quinto espaço intercostal, só que daí na linha axilar anterior, beleza? E o V5 então você vai colocar entre V4 e V6 e o V3 você vai colocar entre V2 e V4, beleza? É super simples assim. Então essas são as monitorizações precordiais, beleza? E aí depois vem para as derivações periféricas. E aí você vai ver, dependendo do setor que você vai trabalhar e do serviço que você vai trabalhar, pode acontecer de você encontrar então padrões europeu e padrões americano, tá? De monitorização. E aí o que muda isso, tá? Muda na questão das cores e muda também na questão das nomenclaturas, tá bom? No padrão americano, o braço direito vai estar escrito RA, o braço esquerdo LA, a perna direita RL e a perna esquerda LL, tá bom? Ao passo que no padrão europeu, o braço direito vai estar apenas como R, o braço esquerdo apenas como L, a perna esquerda apenas como F e a perna direita apenas como N, tá bom? Eu já vou explicar o que significa cada um desses, mas você precisa entender que existe essas duas classificações e que não dá apenas para você se guiar pela cor, tá bom? Então é importante conhecer essas diferenças e como elas vêm marcadas. E aí você pode observar então que nesses conectores, né, dos eletrodos, você vai ver que ele vai estar marcado. Ali da posição precordial, né, que é de V1 até V6, isso daqui raramente vai acontecer algum erro, porque você vai seguir de V1 a V6 conforme está marcado aqui, ó. Então, V6, V2, aqui acho que é um V3, tá? Então, assim, vai estar marcadinho aqui, então não tem como você errar nessa posição. E também pode acontecer, então, de ter também nas posições C1, C2, C3, C4, C5, C6, tá? C e não V. E aí você vai colocar na ordem de V1 até V6, isso daí não tem como dar muito erro, tá bom? Então, como eu comentei, existe dois padrões, o padrão europeu, tá? E o padrão americano. Então, vamos lá para a questão do padrão americano primeiro. Então, aqui está o A embaixo do R, mas aqui é o RA. RA significa right arm, right de direito, né, em inglês, arm de braço, então braço direito. O LA é left arm, então left de esquerdo e arm de braço, então braço esquerdo. Então aí só por aí já não tem mais como você errar. Olhou RA, eu sei que é braço direito. Olhou LA, eu sei que é braço esquerdo, beleza? Agora o pessoal aí da academia, o L na parte de baixo significa leg, tá bom? Então, R você sabe que é right e é direito, então é right leg, perna direita. E o L, né, que a gente já viu lá em cima, que é o left, então é left leg, perna esquerda. Então aí não tem como você errar, tá bom? As cores aqui do precordial, você vai ver que elas mudam também um pouquinho. Mas aí,
pelo que eu acabei de te dizer, é indiferente muito as cores, porque na verdade o que importa é o que está marcado lá. V1, V2, V3, V4, V5, V6, ou C1, C2, C3, C4, C5, C6, você vai colocar de 1 correspondendo com 1, 2 correspondendo com 2, o 3 com 3 e assim sucessivamente, então não tem como errar. Mas para que você saiba, né, para efeito de conhecimento, então o que muda nas cores? Muda aqui a partir do V4. Então o V4 no americano ele é azul, no europeu ele é marrom, o V5 ele é laranja, no europeu ele é preto. E aí depois o V6 as cores são iguais nos dois, tá bom? Agora vamos então ali para a parte do europeu, padrão europeu, como se dá a questão dos periféricos, no caso braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. Aqui não tem a questão de, por exemplo, identificando se é braço ou se é perna. Ainda no americano tinha o R, que era braço, e o L, que era o leg, significando perna. Aqui não, aqui você só vai encontrar right e left. Então assim, ó, no europeu, right e left, se você encontrou o eletrodo apenas com o risquinho R, apenas com a marcação R e apenas com a marcação L, então já saiba, isso é parte superior. Então right vai ser o braço direito e left vai ser o braço esquerdo, tá bom? Então direito vai ser o vermelho e o esquerdo vai ser o amarelo, tá? E aí, aquilo que a gente aprendeu na escola de enfermagem, no curso técnico ou no curso de graduação, é o seguinte: o Brasil, né, ele tem a cor da nossa bandeira lá, primordial, lá, verde e amarelo. Então, o verde e amarelo está do lado do nosso coração, tá? O Brasil está no nosso coração. Então, o verde e amarelo vai ser para o lado esquerdo. Isso é uma forma de decorar, tá bom? Lembrando também que o amarelo, ele é o sol, então ele vai estar em cima. E o verde, que é a graminha, vai estar no nosso pé. Então a gente pisa na grama. Então é uma forma de decorar. Porque aqui não tem muito como dizer se é do lado esquerdo ou do lado direito. Uma forma de você bater o olho e olhar. Diferente daqui, ó, que aqui ele me fala, né? Perna esquerda, perna direita. Aqui não. Aqui ele vem apenas dizendo foot. E aí? Né? É do direito ou é do esquerdo? Então, por isso, essa forma de decorar. Aqui o coração ele está do lado esquerdo, beleza? No coração a gente carrega aí a nossa bandeira, o Brasil, amarelo, verde e amarelo, sendo que o amarelo é o sol e ele está na parte de cima, e o verde, que é a graminha que a gente está pisando, está no pé. Então isso é uma forma de decorar. Ah, mas e o preto aí, como que eu vou lembrar? Cara, daí o preto ele vai para onde sobrou. Se você já colocou o vermelho aqui em cima, eu te falei que right e o left, eles são na parte de cima, o único que sobrou, que é o neutral, que é o terra, ele vai aqui na parte de baixo, no caso na perna direita, tá bom? Então isso é essencial que os eletrodos eles sejam colocados de forma correta, porque senão isso vai sim fazer toda a diferença na questão de polarização das ondas. Então uma onda que era para estar sempre positiva, você vai encontrar às vezes ela negativa porque você mudou as posições dos eletrodos. Então a importância disso. E aí, para você, enfermeiro, agora eu quero que você entenda que quando você pegar um eletrocardiograma no contexto do infarto agudo do miocárdio e você vê supradesnivelamento de segmento ST em algumas ondas, tá? E aí eu vou te mostrar mais para frente o que é esse supradesnivelamento. Através do eletro você consegue definir então qual foi a região do coração que ela foi afetada. Então eu consigo dizer se a região ela foi parede inferior, eu consigo dizer se foi lateral alta, né? Consigo dizer se foi lateral baixa, aqui embaixo, lateral alta, né? Consigo dizer tudo isso, tá bom? Então, um exemplo, eu trouxe uma colinha aqui para você, o seguinte, veja bem, se o supradesnivelamento do segmento ST, ele vinha aparecendo aqui em V2, V3 e AVF, tá? D2, D3 e AVF, estou diante de um infarto de parede inferior. Então, qual parede? Essa parede aqui. Então, essa parede inferior do coração, né? É que ele tá bem em cima, não consigo tirar, peraí. Vou colocar mais para cima aqui, ó. Não sai. Então, vamos supor, então toda essa parede inferior aqui do coração,
ela foi a parte que sofreu o infarto agudo do miocárdio, tá? Agora, se o eletrocardiograma vem com supra dos desnivelamentos do segmento ST em V1 e V2, então eu sei que foi a parte septal. Se foi V2, V3, então parte anterior. V2, V3 e V4, também parte anterior, tá? Se for V5 e V6, então eu estou falando de lateral baixa. Então, a importância da gente conhecer qual foi a região do coração que foi atingida, tá bom? Porque a partir disso daí, algumas medicações elas vão ser contraindicadas, tá bom? A saber, né, para que você já vá contextualizando aqui, então a saber, os infartos de parede inferior ou de ventrículo direito, tá? Geralmente a gente não vai utilizar medicações que vão atrapalhar o retorno venoso, tá? Então, medicações que vão dificultar o retorno venoso vão prejudicar o paciente ainda mais. Então, eu já vou falar mais para frente com vocês sobre isso. Que eu gostaria que você entendesse aqui, a partir de agora, o que é um traçado de eletrocardiograma normal. Isso aqui é um traçado normal, onde eu tenho onda P que inicia na linha de base e termina na linha de base, tá? Onde eu tenho um QRS que inicia na linha de base e termina na linha de base, tá vendo a linha de base tracejada aí, né? E tenho uma onda T que inicia na linha de base e termina na linha de base também, tracejado, tá? Outra coisa, além da onda P, complexo QRS, onda T, existe, tá? O ponto J, tá? E é esse ponto J aqui que a gente vai utilizar para poder saber se o paciente ele teve desnivelamento do segmento ST ou não, tá? Nesse segundo exemplo, então a onda P iniciou na linha de base, terminou na linha de base. O QRS começou na linha de base e o ponto J veio parar aqui em cima. Então, o ponto J não voltou na linha de base, que era para ele voltar. Então, só aí eu já sei que o paciente tem um supra-desnivelamento, supra porque é para cima, tá bom? Então, ele tem um supra-desnivelamento do segmento ST. E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? Então, vamos contar quantos quadradinhos existem, desde a linha de base até a linha do ponto J. Tendo mais que um quadradinho e meio, mais que um quadradinho, já pode ser considerado um supradesnivelamento do segmento ST, tá? E aí merece muito atenção nesse paciente aí, porque ele pode estar tendo então um infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, do segmento ST, tá bom? Certo? Então vamos continuar aí para você poder agora ver exemplos de eletrocardiograma. Então aqui a gente tem um exemplo de um eletrocardiograma. E aí tenho, já até tracejei aqui para você, ó, a linha de base. Então, mas esse supra ele está na derivação V2, V3 e V4, mas eu tracejei aqui para você em V3. Então aqui a linha de base, iniciando ali onda P, terminando na linha de base, e o QRS começou na linha de base e era para ele terminar aqui, ó, na linha de base, mas olha só onde ele foi parar lá em cima, tá? O ponto J. Logo, eu conto a distância, então, entre a linha de base e o ponto J, a quantidade de quadradinhos para cima, tá? Cada quadradinho equivale a 1 milímetro. Então, teve mais que um quadradinho e meio, mais que um quadradinho, a gente vai considerar, então, supradesnivelamento. Nesse caso aqui, praticamente, que está muito pequena para contar, mas praticamente deve estar dando aqui quase uns 3, 4 quadradinhos aí de supradesnivelamento, tá bom? E aí, para a gente dizer que é um infarto agudo do miocárdio, esse supradesnivelamento ele tem que estar em duas derivações contíguas, tá? E o que significa estar em duas derivações contíguas? Então, aqui ó, tá em V2, em V3 e V4. Não faria sentido nenhum, né, se eu tivesse, por exemplo, um supradesnivelamento em V2 e depois lá em V6, né? Não faz muito sentido isso, tá? Então ele precisa estar ou em V2 e depois em V5. Então ele precisa estar em linhas contíguas, tá? Então V1 e V2, ou V2 e V3, V3 e V4, ou V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? Super extenso isso daí, né? Mas enfim,
é isso que precisa acontecer, tá bom? Nesse caso aqui, ó, então o paciente ele estava com infarto de V2, V3 a V4, né? De V2, V3 a V4. E aí, se a gente for utilizar então a nossa colinha lá, V2 é parte septal, V3 é parte anterior e V4 também é parte anterior. Então, pegou ali a parte anteroseptal, né? A parte anterior e um pouco da parte septal. E aí com isso, tá? É que nesse outro slide que eu coloquei aqui, essa tabelinha ela acabou apagando. Mas com isso também você consegue definir qual artéria provavelmente foi acometida, tá bom? Se a gente pega lá a derivação D2, D3 e AVF, então a gente está falando infarto de parede inferior, provavelmente foi acometido a coronária direita. Se é mais a parte septal, a parte anterior, a gente pode estar tendo o acometimento da descendente anterior. Se é mais para a parte lateral alta, então pode ter acometido talvez a artéria coronária esquerda ou então a artéria circunflexa, tá? Então assim, mediante, isso daí tem lá no livro, ele está muito bem detalhado, tá? Que aqui ele cortou a imagem, mas assim, mediante ao posicionamento então da onde está o supra no eletro, você consegue definir também qual foi a artéria que foi acometida também, tá bom? Aqui é um outro padrão, tá, de eletrocardiograma. Aqui eu não estou falando mais de um supradesnivelamento do segmento ST. Aqui a gente está falando de um bloqueio de ramo esquerdo. Só que assim, o bloqueio de ramo esquerdo, se é um bloqueio de ramo esquerdo que o paciente já tinha, esquece, isso daqui não é infarto, tá? Então o paciente já sabidamente tinha esse bloqueio de ramo esquerdo, você tinha já um outro eletro desse paciente, né? Anteriormente evidenciando esse bloqueio de ramo esquerdo, então isso daqui não é infarto. Porém, se é um paciente novo que chegou ali para você relatando essas dores precordial de forte intensidade, né? Todos os outros sinais e sintomas, um paciente não bem, né? Ali sudoreico, vomitando, pressão, né, alterada. Então veja bem, e aí você faz um eletrocardiograma. Aí você vai lá e faz um eletrocardiograma. E aí você encontra ondas profundas S em V1, V2 e V3. Então as ondas S estão profundas. Então não era para ela ir tão longe assim, né? A onda S para ela parar aqui assim mais ou menos, ó, pequenininha, tá? Não uma onda S profunda desse jeito. Então onda S profunda em V1, V2 e V3. Aí outra coisa, padrão em rampa ou então no formato de M aqui em V5, V6 e em D1, tá? Então esses são os padrões V5, V6 e D1, né? Nesse formato de rampa ou então no formato de M, tá bom? E outra coisa, o alargamento do QRS. O QRS normal, né? O espaço entre ele, né? Do seu início ao seu fim, ele tem que ter até 3 quadradinhos, que são até 120 milissegundos. Nesse caso aqui ele está com 4 quadradinhos, até marquei lá em pretinho em cima para você poder ver, contar. Ele está com 4 quadradinhos. Então assim, ó, QRS largo, tá? Com mais de 120 milissegundos. Ondas S profunda em V1, V2 a V3. Padrão M no V5, na onda R de V5, V6 e D1. Isso daqui é um bloqueio de ramo esquerdo, e aí se não é novo, associado aos sinais e sintomas, caso dor, né? Como a gente já comentou anteriormente, provavelmente esse paciente está com infarto, e esse infarto é de uma oclusão total de artéria e precisa ser tratado, tá bom? Aí aqui mais um outro exemplo de infarto. Esse daqui é o famoso infarto de parede inferior que eu já tinha comentado com você lá anteriormente. Então vamos lá pegar. A linha de base, tracejei aqui para você a linha de base, tá bom? E aí depois da linha de base, olha só aonde veio parar o ponto J. Esse daqui ficou quase igualzinho ao nosso exemplo lá da foto ilustrativa do começo, né? Ficou bem bonitinho esse daqui. Então tem esse supradesnivelamento em D1, em D2, tem supradesnivelamento em D3 e também em AVF, tá? Tendo supradesnivelamento nesses 3 segmentos, olha aqui, ó, D2, D3 e AVF, a gente está falando que estamos com infarto de parede inferior, tá bom? Agora,
Quando a gente tem esse infarto de parede inferior, vale a pena também descartar se esse infarto ele também não é de ventrículo direito, tá bom? E aí, provavelmente associado a isso daqui, o paciente pode estar com uma estase jugular, a veia bem dilatada. Porque se você comprometer o ventrículo direito, que é o que manda o sangue para o pulmão, né? E aí esse ventrículo direito ele está comprometido, não conseguindo jogar sangue para frente, né? Porque ele não suporta muitas pressões, não consegue jogar sangue para frente. Então, o sangue que entra nele começa a ficar todo acumulado. Então, o que desce da jugular e que cai na cava para entrar no ventrículo começa a ficar extasiado aqui na parte da jugular, beleza? Então, aí vale a pena você também fazer uma derivação especial, que é a derivação V3R e V4R. E aí eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Então você vai colocar V1 e V2 normal no quarto espaço intercostal, tá? V1 do lado direito e V2 do lado esquerdo, tá? E aí a derivação V3 você espera a V4, que é no quinto espaço intercostal na linha M axilar, você vai pegar ela e vai trazer ela para cá, ó, no quinto espaço intercostal na linha M axilar, só que agora do lado direito, tá bom? E aí o V3, você vai pegar ele e vai colocar então agora entre V1 e V4, tá bom? Beleza? E aí como que você vai rodar esse eletro então? Você vai rodar esse eletro assim, ó, com essa posição, V1 e V2 normal, aí o V3 você vai trazer para cá e o V4 também, e aí vai ficar aqui esse espaço, ó, V5 e V6, tá bom? Também conectado. Acabou de fazer o eletro, a hora que você rodar o eletro, ele não vai aparecer lá no eletro, óbvio, marcado, assim, ó, automaticamente, não vai aparecer marcado V3R, V4R, isso não vai aparecer. Então você mesmo vai ter que colocar a mão isso daí depois que você fizer V3R e V4R, porque quem pegar o eletro para olhar, falou, puxa vida, esse enfermeiro é inteligente pra caramba, cara. Ele viu que o paciente estava com supra de parede inferior e já logo em seguida ele já mudou a posição para V3R, V4R e de fato, olha só, ele está não só com supra de parede inferior, mas ele está com supra também em V3R, V4R. E aí são infartos, né, que não são muito bons. Enfim, mas você já conseguiu agilizar a vida do seu paciente e agilizar o diagnóstico aí para facilitar. Então a gente somos equipes de enfermagem, equipe de saúde que trabalha em prol do paciente, e quanto mais conhecimento você tiver, né, para atender esse paciente, melhor assim de fato o prognóstico dele, tá bom? Boa, vamos para lá. Além de a gente falar sobre a derivação V3R e V4R, temos também as derivações quando eu suspeito de infarto de parede posterior. E aí você vai ficar naquela dúvida, pô, a parede inferior, D2, D3 e AVF que estava com supra, beleza, eu vi que estava com supra nessa parede inferior e aí logo eu fiz V3R e V4R, tá? Beleza, agilizei o lado do paciente. Mas e agora? Como que eu vou saber que eu tenho que fazer V7, V8 e V9? O que que eu vou encontrar de alterado? Então você vai encontrar de alterado, não supra, mas você vai encontrar infra. Em quais derivações que você vai encontrar infra? Espera aí que a gente já vem para cá. Então você vai encontrar infra, né, nas derivações V2, V3 e V4. Então tá dando para ver o infradesnivelamento? Eu falei para você que o supra é quando o ponto J ele está acima da linha de base. Agora, nesse caso, o ponto J ele está abaixo da linha de base. Olha o ponto J aqui. Olha o ponto J lá embaixo, lá, ó. Olha o ponto J aqui também, tá bom? Então o ponto J ele está abaixo da linha de base e logo eu tenho infra. Então agora você vai falar assim, pô, mas o que tem a ver infra com supra, né? Por que eu vou ter que fazer V7, V8 e V9? Então imagine que você está de frente de uma pessoa agora, né? Você aí de frente para mim. Eu vou pedir para você levantar a mão direita. Levanta a sua mão direita. Provavelmente a sua mão direita vai ser uma posição totalmente diferente da minha, né? Ou você na frente do espelho. Vai ver que a mão direita é diferente, né? Um tá de um lado e o outro tá do outro. Isso chama imagem espelho, tá? Isso significa que o infradesnivelamento do segmento ST em V2, V3 e V4, na verdade, ele é um supra
provavelmente uma imagem em espelho na região posterior. Por quê? V2, V3, né, a gente está vendo ali a parte anterior, tá? V2, V3 eu estou vendo parte anterior. Então, se eu estou vendo infra, provavelmente isso é uma imagem em espelho do supra que está na parte de trás. E aí, a pegada. Então, por isso que você vai fazer isso. E como você vai fazer isso, tá? Mantém aqui, ó, V1, V2 e V3, tá? Nas mesmas posições, isso você mantém. E aí, na parte das costas do paciente, tá? Você vai trazer aqui, então, na linha axilar posterior, vai colocar o V4, vai ser o V7, tá? Na linha escapular, né? Na linha escapular média, então você vai colocar o V5 sendo o V8 e próximo aqui à coluna vertebral, né? Como se fosse ali bem próximo do externo, igual a gente faz V1 e V2, você vai colocar o V6 sendo então o V9, tá bom? E aí você vai rodar o seu eletro como? Com V1, V2 e V3 na frente e V7, V8 e V9 atrás. Na verdade, né? É o mesmo eletrodo, V4, V5, V6, só que ele vai ser agora identificado na sua folha de eletro, depois que você imprimir, como V7, V8 e V9, tá bom? E aí, vamos lá. Então, imagine aqui que você é o enfermeiro lá que está fazendo o eletrocardiograma desse paciente e aí você encontrou infradesnivelamento em V2, em V3, em V4. Você falou, poxa, está com infra. Bom, isso daqui pode ser infarto de parede posterior. Vou já rodar aqui uma derivação especial. Aí você vai lá e coloca isso daí na parte de trás, né? Na parte de trás aqui do paciente, tá? Nas posições que eu já te mostrei. E aí o seu eletro vai vir assim, ó, suprado em V7, suprado em V8 e suprado em V9. E aí é óbvio que nas derivações, né, onde está marcado V4, V5 e V6, onde está marcado V4, V5 e V6, você vai colocar V7, V8 e V9, tá bom? Combinado? Maravilha, hein? Além então dos exames de imagem, dos exames eletrocardiográficos, né, que a gente já comentou, então, supradesnivelamento do segmento ST, o bloqueio de ramo esquerdo, as derivações especiais V3R, V4R, derivações V7, V8 e V9, é importante você saber que também existe um marcador de lesão cardíaca específico para o coração, que no caso é a troponina, tá? A troponina, ela demora para subir na corrente sanguínea, alguns estudos mostram aí de 2 até 4 horas, tá bom? Então ela demora esse tempo para subir na corrente sanguínea. Então, eis a necessidade de você fazer então a curva da troponina, tá bom? Por que é necessário fazer a curva da troponina? Porque se eu sei que ela demora para subir todo esse período, às vezes a primeira coleta que eu fizer na admissão vai estar uma troponina normal, e aí não tem como eu falar que só porque essa troponina veio normal e o paciente com dor, ele não está infartando, tá? Então eu preciso curvar essa troponina para conseguir identificar se esse paciente realmente tem infarto ou não, tá? Beleza? Lógico, no infarto com supra do segmento ST, não se discute, né? O paciente está infartando sim. Mas e se você pega um paciente que ele não tem supra do desnivelamento ST, ou não tem esse bloqueio de ramo esquerdo? E aí? A troponina ela vai entrar nesse momento. Por isso a necessidade de curvar ela, para você saber se esse coração está fazendo sofrimento, tá bom? E veja bem, a primeira coleta aqui da admissão, a troponina veio 0,03 nanograma por ml. E aí eu falei para você aqui que o valor normal é abaixo de 0,1. Então tá normal aqui essa primeira da admissão. Mas o paciente está com dor precordial. Eu vou falar para ele que ele não está infartando? Não, né? Então eu vou colher mais uma. Aí eu colho mais uma com 3 horas. Poxa, já subiu para 0,25, tá? Então, assim, acima de 1,5, maior probabilidade de lesão cardíaca, tá? Então, veja bem. Então, eu colhi já agora aqui com 3 horas e vou colher mais uma aí para desencargo aí com 6 horas. Tá com 1,2, tá? Então, tá com 1,2. Tá bem alta já também, já começou a subir. Então, esse cara tá realmente infartando. Aí com 12 horas, olha lá, a troponina foi para 2,8, tá bom? Mas de fato, essas três primeiras aqui, ó, já me dão indício de que essa troponina está em ascensão, essa troponina está subindo. Então, se ela está subindo,
de fato esse paciente ele está infartando. Então isso daqui é a troponina sensível, tá? Mas existe também a troponina ultrassensível. E aí o valor dela muda e o tempo que ela demora para identificar isso daí também muda, tá? Então aqui ela consegue identificar troponinas que sobem de 1 até 3 horas, tá bom? E na admissão aqui esse paciente estava com 12, para homem era menor que 20, para mulher menor que 15, a troponina I, e a troponina T normalmente é menor que 14, seria normal, tá? Então nesse caso aqui a primeira troponina que a gente colheu estava com 12, aí depois com 3 horas colhida essa troponina já foi para 80, subiu muito com 6 horas, ou seja, a terceira troponina foi para 250 nanograma por litros. E aí, veja bem, esse paciente de fato ele está infartando, tá bom? Show? Então, isso daí é uma forma então de você identificar. Então, agora que você já aprendeu a identificar o infarto com supra, desnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma, já aprendeu a ver como que faz as derivações especiais V3R, V4R, e outro padrão também, que é o bloqueio de ramo esquerdo, que é a mesma coisa de infarto também com supra, só que se esse bloqueio for novo, tá bom? Então, é necessário que tenha a ciência de que esse bloqueio seja novo. Agora, se o paciente já tem um outro eletro com bloqueio de ramo esquerdo evidenciado, então isso daí não é novo, tá? Aqui o que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar o que é uma artéria normal, tá? E o que é uma artéria comprometida, né? E para você poder de fato conseguir entender como se dá os tratamentos posteriormente, tá bom? Então, eis que aqui na primeira imagem eu tenho uma artéria com o lume livre, né? Então, a camada ali da artéria, a camada íntima, adventícia, né? Túnica íntima, adventícia e média, tá? Então, todas as camadas bonitinho e o lume funcionando normalmente, o sangue passando livremente ali. Já nessa outra imagem, a gente tem o quê? A gente tem o lumen, só que agora parcialmente obstruído, porque aqui eu tenho uma placa arteriosclerótica. Mas até aí o sangue ainda está fluindo, a plaquinha arteriosclerótica está lá, e aí nesse caso geralmente o paciente, quando ele faz um esforço um pouco a mais, um exercício um pouco a mais, ele vai sentir aquela angina, né, aquela dor no peito, não porque ele esteja infartando, mas porque o coração aumentou a demanda de oxigênio, aumentou a demanda de fluxo para aquela região, e aí eu não consigo entregar, né, todo o fluxo que ele quer, porque olha só o que está acontecendo. Está acontecendo isso, né? A gente está tendo um bloqueio ali da artéria por conta da placa arteriosclerótica, beleza? Vamos lá então. Até aí ainda, tudo bem, esse paciente ele não está infartando, tá? Então vamos lá, eis que agora essa placa arteriosclerótica, ali não está aquela setinha preta, ela rompeu. E aí quando essa placa ela rompeu e mostrou o seu conteúdo para dentro do vaso, as células que estão passando por ali, ela vai identificar, poxa, o vaso está rompido. E não que é só a placa rompeu, ele entende que o vaso está rompido e que logo o sangue vai começar a escoar para fora do vaso. E aí é onde começa a loucura da agregação das plaquetas. Chega uma plaqueta no lugar, daqui a pouco chega outra, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, que elas vão chamando as plaquetas, e aí quando você menos espera, as plaquetas tomou conta do lugar, fazendo um coágulo para poder obstruir aquele local onde ela acha que é um rompimento, né? E aí ela obstrui total a luz do vaso. E aí obstruindo total a luz do vaso, se você não resolver isso daqui, esse paciente ele começa a entrar em isquemia naquela região, e se você não trata essa isquemia ela evolui então para necrose, que é a morte, né, do tecido cardíaco, tá? E aí aquele tecido que era um tecido contrátil, né, com fibras de contração, esse tecido vai passar a ser, né, um tecido não contrátil. Então ele vai perder a função dele porque ele sofreu uma necrose, tá bom? E eis que agora a gente tem agora o tratamento inicial, que é a dupla antiagregação plaquetária, tá? A dupla antiagregação plaquetária que a gente vai utilizar é o clopidogrel, né, inibindo o receptor P2
Y12, e o AS, tá? O AS, o ácido acetil salicílico, atuando na via da COX-1 e inibindo o tromboxano A2 e inibindo, né, a ativação das plaquetas. Então, por que chama dupla antiagregação? Porque eu inibo, né, a agregação dessas plaquetas por duas vias, pelo tromboxano A2 e pela via da P2Y12, né? Trazendo assim para uma forma mais leiga, imagina que você chama José, mas também você tem um apelido de Zé. Então todo mundo tá te chamando de José e você tá vindo. Só que eu vou falar, olha, tá proibido chamar ele de José. Todo mundo vai chamar ele pelo apelido. A gente vai te chamar de Zé e você vai continuar vindo, tá? Porque você tem duas formas de ser chamado, Zé e José. Tá, uma forma bem simples, mas para você conseguir entender, tá? Então imagine aqui agora que eu te chamei, tá proibido de chamar de José, mas se eu te chamar de Zé ainda você continua vindo. A partir do momento que eu inibo essas duas formas de te chamar, você não vem mais, tá bom? E aí com isso, o que acontece? As plaquetas param de começar a ser acionada para aquela região e formar um monte de plaqueta no lugar, tá bom? Então isso é uma forma. Então a inativação das plaquetas, né, a antiagregação é para fazer com que elas não se juntem. Só que o que acontece também? Quando essas plaquetas elas chegam lá e elas juntam, né? Porque até o clopidogrel, o AS começar a fazer efeito, leva um tempo. E as plaquetas, né, até que esse AS e o clopidogrel fizesse efeito, algumas já chegaram lá naquele local. E aí tem uma rede de fibrina que ela vem e amarra aqui, ó, essas plaquetas, amarram, deixam elas bem sólidas para que elas não se desfaçam com facilidade e o vaso não volte a sangrar novamente, porque ela entende que o vaso está rompido e está sangrando para o ambiente externo. Então ela cria uma maçaroca ali, ó, impedindo que esse trombo se desfaça com facilidade e ele volte a sangrar novamente. Então a fibrina ela faz isso, ela amarra. E aí por isso que a gente entra então com o Clexane, porque o Clexane ele age no fator 10A, né, que é o chá, né? O pessoal chama de chá lá quando vai colher alguns exames, então ela inibe o fator 10A. Esse fator 10A reduz trombina, tá? E que também reduz fibrina. Então se eu não tenho tanta fibrina amarrando essas plaquetas, se as plaquetas não estão chegando, logo eu melhoro essa condição aí de obstrução, tá bom? Na verdade, vai acabar prevenindo mais obstrução, né? Então é assim que você vai utilizar essas medicações. E aí agora eu vou te falar como que vai funcionar a questão das doses dessa medicação. Então vamos lá, o AS como que ele vai ser utilizado? Então o AS ele vai ser feito 300 mg, no caso 3 comprimidos de 100, mastigado. Então o seu paciente vai mastigar esse comprimido e depois ele vai engolir esse comprimido de AS. Acabou de fazer isso, tá? O paciente vai tomar o clopidogrel, tá? Então são 4 comprimidos de 75 que vão dar um total de 300 mg via oral. Esse ele vai tomar mesmo, tá bom? E a enoxaparina, no caso o Clexane, se o seu paciente ele tem menos de 75 anos, você vai fazer 30 mg da enoxaparina endovenoso. Poxa, mas a enoxaparina não é para ser feita subcutânea? Neste contexto, né, do infarto com supra, eu preciso que ela seja feita endovenosa para tratar aquela questão que eu te mostrei, tá bom? E se o paciente tem mais de 75 anos, então aí você não vai fazer essa heparina endovenosa, tá? Pelo risco de sangramento e de acúmulo dela no organismo, e aí você só vai fazer a dose de manutenção posteriormente, tá? Eu vou te mostrar como que ela é feita endovenosa, ela tem essa indicação de bula de ser feita endovenosa nesse contexto do infarto, tá bom? E vou te mostrar como que você vai fazer para administrar endovenosa, já que ela não vem preparada para isso, né? E depois, posterior a isso, né, tem as doses de manutenção. Então, depois que foi feito o AS, o clopidogrel, as doses de manutenção vai ficar 75 mg por dia via oral, o clopidogrel vai ficar 75 mg de 12 em 12 horas.
A enoxaparina, aí agora, vai para quem tem menos de 75 anos, então vai ser subcutânea, 1 mg por quilo de 12 em 12. E se você tem mais de 75 anos, vai ficar 0,75 mg por quilo de 12 em 12, tá bom? Então, como que vai ser feita aí essa enoxaparina endovenosa? Então, você vai pegar uma seringuinha de 1 ml, vai tirar essa agulha dela, a 13 por 4,5, tá? Pega essa seringa de 1 ml, desencapa então o Clexane, vai ficar com essa agulha aí exposta. Essa agulha você vai conectar aqui, ó. Nisso, puxa o êmbolo, né? Puxa o êmbolo para cá até que essa partezinha preta fique bem em cima do 30, da 30 unidades, tá bom? E aí você vai pegar essa ampolinha de Clexane aqui, ó, de 40 miligramas em 0,4 ml, tá? Onde a cada 0,1 ml eu tenho 10 miligramas. Então, 0,1 ml, 10 miligramas. 0,2, 20 miligramas. 0,3, 30 miligramas. Então, se eu preciso, né? Se eu preciso de 30 miligramas, 0,3 é a mesma coisa que 30 unidades. Então, vou tracionar, vamos voltar lá, peraí. Vou tracionar então o êmbolo para cá até ficar nos 30, beleza? E aí eu vou apertando o êmbolo aqui do Clexane até encher no 0,3 ml ou 30 unidades. Feito isso, né? Feito tudo isso, o que a gente vai fazer? Conecta então a seringuinha lá na veia do paciente, lógico, sem essa 13 por 4,5, e empurra o êmbolo. Acabou de fazer a medicação, precisa lavar, faz um flush aí para essa medicação entrar, porque como é 0,30, né? 0,3 é muito pouquinho, então ele precisa sair, senão isso daí vai ficar parado ali no Polifix, na torneirinha, então você precisa lavar ele para ele entrar na corrente sanguínea, beleza? Além disso, temos algumas medicações que podem ser feitas, no caso, para aliviar a dor do paciente, tá? E aí são os nitratos. Então a gente tem o Isordil, tá? Que ele é sublingual, então um comprimidinho de 5 miligramas, coloca embaixo da língua, tá? Esse Isordil ele pode ser feito então até 3 comprimidos, ou seja, no máximo até 15 miligramas, e aí um intervalo entre cada um deles até 5 minutos. Só que é válido lembrar que o Isordil ele vai causar vasodilatação coronariana. Então, se você tem um vaso que ele está fechado, né? Você tem um vaso que ele está fechado e obstruído com trombo, quando você faz ele abre um pouco, passa mais sangue, passa mais oxigênio. Com isso, isso melhora um pouco a dor do seu paciente. Então, assim, ó, ele é um tratamento anginoso para melhorar a dor, tá? Melhora o prognóstico do paciente. O paciente que usa ele são pacientes que não morrem? Não. Ele só é para melhorar a dor, tá? Mas ele faz essa vasodilatação. E aí o que deve ser levado em consideração no uso do Isordil ou do Tridil também, que são nitratos e que agem, né, fazendo a vasodilatação coronariana. Então esse paciente ele tem que estar com uma pressão boa, né? Porque como ele faz vasodilatação, se esse paciente tiver com uma pressão sistólica abaixo de 90 e você faz ele, a pressão cai ainda mais, você instabiliza o doente. Então você está piorando o quadro dele. Então assim, ó, isso é cuidado de enfermagem. Então, tá prescrito Isordil? Pô, doutor, mas o paciente tá pressão sistólica ali de 80. E aí? Talvez não seja o momento de fazer esse Isordil, talvez pensar em outra coisa, tá? Quando também que eu não vou fazer, e aí isso daí cabe à enfermagem, você vai administrar o medicamento, não é porque está prescrito que você vai fazer sem fazer essas perguntas. Olha, senhor João, você fez uso daquele remédio que potencializa, né, a ereção? Então, o Viagra, né, o Levitran, Cialis. Então, porque essas medicações, elas provocam vasodilatação. E quando elas são associadas aos nitratos, essa vasodilatação ela se intensifica, tá bom?
E aí eu explico lá no livro de fato como isso tudo acontece, né? Por uma questão da liberação de óxido nítrico. Então essa vasodilatação ela intensifica e aí o seu paciente, vamos supor que já estava com uma pressão ali meio borderline ali mais baixa, você faz essa pressão, o paciente pode fazer uma hipotensão severa. Então esperar ali ó, em média o Viagra e o Levitran após 24 horas para poder administrar, o Tadalafila após 48 horas somente e esse Avanafil, né, após 12 horas, certo? Outra medicação, não quero fazer o nitrato sublingual porque depois que ele começou a fazer efeito, né, eu não tenho como tirar ele para o efeito parar. Então eu prefiro fazer o Tridil, é uma das escolhas, tá? Então a diferença aqui, ó, eu fiz aqui até 15 miligramas e agora começou a fazer um efeito que eu não queria. Não tem como você tirar, ele já está no organismo, já está fazendo efeito. É diferente do Tridil, que a hora que eu pausar a bomba, daqui a alguns minutos esse efeito cessa, né? Então o Tridil ele vai vir lá numa ampola 5 miligramas por ml, tá bom? E uma ampola com 10 ml, ou seja, tem 50 miligramas aí de Tridil. E como que você vai preparar essa solução? Então você vai pegar um soro glicosado de 250, vai retirar 10 ml desse soro, vai tirar 10 ml desse soro glicosado primeiro. Depois que você fez isso, você pega esses 10 ml de Tridil, joga dentro dessa bolsinha de soro glicosado de 250, tá? E aí vai programar isso daqui na bomba, tá? Então você pode começar, né, ali com 5 microgramas minuto, tá? E aí, dependendo da necessidade, essa dose ela pode ir sendo titulada, então a cada 3 a 5 minutos, até que você encontre uma resposta clínica satisfatória para esse seu paciente, tá? E o que é essa resposta clínica satisfatória? Então, houve a melhora da dor, mas também não estabilizei esse paciente, tá? Ele não fez hipotensão, né? Não rebaixou o nível de consciência, não prejudiquei esse paciente, tá? Então, assim, eu vou dosando, titulando essa medicação a cada 3 a 5 minutos até resposta clínica, lógico, de acordo com o que a equipe médica também está, né, programada para esse paciente. Então tem uma medida, a gente vai aumentando a 3 a 5 minutos, 5 microgramas minutos e vamos ir observando esse paciente, tá bom? Então veja bem, 5 microgramas minuto, não estou falando de 5 ml horas, tá? Então isso daqui são formas diferentes. Tem como transformar isso daí lá, eu ensino também como transforma, se você quiser trabalhar em ml horas, tá bom? E aí a dose terapêutica usual ela pode variar então ali ó, de 5 até 200 microgramas minuto. Eu acho muito interessante você saber disso, porque assim, tô chegando perto do máximo, né? Até que ponto eu posso fazer? Estou aumentando essa dose de forma gradativa, mas aí o que eu tenho que observar no meu paciente? Então assim, a gente já tratou sobre isso, tá? E aí um outro ponto importante aí requer da instituição isso também ter disponível e também requer da enfermagem saber sobre isso, é que o Tridil, quando ele é feito em equipo de PVC ou em frasco que contém PVC, ele sofre um processo que a gente chama de adsorção e aí essa medicação ela gruda na parede do equipo, gruda na parede do invólucro do soro aqui, tá? E você pode, até na bula ela relata que você pode perder até 80% da dose, até 80% da concentração, né, do Tridil. Então, qual é a recomendação aí, né? A recomendação é que isso seja feito, então, em equipo livre de PVC e num frasco de vidro, tá bom? Então, assim, a instituição precisa estar preparada quando vai utilizar isso daí, ter disponível para fornecer para os seus funcionários, né, para utilização. E cabe ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem saber sobre isso. E aí eu trouxe alguns estudos aqui que apontam essa questão. Então, um estudo aqui importante, tá? Mostrando que após 30 minutos, né, da administração do Tridil feito numa equipe ali, ó, convencional com PVC, já havia perda de mais de 40% da concentração da medicação. Após 4 horas, isso ultrapassava de 70% a 80%. Isso é um valor expressivo, isso é um valor importante, tá? E num outro estudo também, a mesma coisa.
tá? Relatando ali perda em torno de 50% a 80% da concentração. Então, a importância de você saber sobre isso, tá? E se tem disponível, então, não utilizar PVC nessa medicação, tá bom? Agora, outra medicação que a gente pode utilizar, tá? E aí são as medicações que vão aliviar um pouco a dor do seu paciente, é a morfina. Então, a morfina, ela é um opioide forte, tá? Não tanto quanto o fentanil, mas a morfina é um opioide, ele é forte, tá? E aí, como que você vai administrar essa morfina? Então, a ampolinha, ela tem 10 miligramas em 1 ml. A ampola tem 1 ml, tá? Então, essa é a concentração da ampola, 10 miligramas em 1 ml e a ampola tem 1 ml. Você vai pegar, então, uma ampola dessa e vai pegar 9 ml de soro fisiológico. Então, você vai aspirar 1 ml da morfina e depois vai aspirar 9 ml de soro fisiológico, tá? E aí a sua concentração final vai ser como? Vai ser 10 miligramas, tá? Então não estou alterando aqui, ó, vai ter 10 miligramas nessa sua seringa. Só que agora, em vez de ter 10 miligramas em 1 ml, que era o que estava na ampola super concentrada, né? Eu vou ter 10 miligramas em 10 ml, sendo que 1 ml era da medicação e 9 é da água, então eu tenho 10 para 10. Ao saber que eu tenho 10 para 10, significa que a cada 1 ml eu tenho 1 miligrama, então a cada 1 ml eu tenho 1 miligrama, beleza? E por que isso é importante? Porque quando a gente for administrar essa morfina no paciente, ela vai ser feita ali, né, em bolos, né? Então a gente vai pegar 2 miligramas, ou seja, 2 ml, e vai fazer em bolos. Então dessa solução de 10 miligramas em 10 ml, eu vou fazer só 2 ml, que é a mesma coisa que 2 miligramas. E aí eu posso repetir isso daí a cada 5 ou 15 minutos, a depender então da dor ou do desconforto do paciente, tá? A depender da dor ou do desconforto. E chegando no máximo ali também de 10 miligramas, tá bom? Então, faço 2 ml lentinho ali na veia do paciente. Lavo depois, acabei de fazer esses 2 ml, tá? Vai sobrar 8, eu guardo esses 8 ml, identificado com o do paciente, horário de preparação, deixo guardadinho lá. E se precisar, a cada 5 a 10 minutos, pode ser que o médico solicite, olha, faça mais 2 ml, que são 2 miligramas. Passou mais 15 minutinhos, faz mais 2 ml. E aí é válido saber que a gente não vai fazer, então, morfina nos casos de infarto de VD do ventrículo direito, que é aquele lá onde a gente tem acometimento de parede inferior, lá das derivações especiais V3R e V4R. Então, olha a importância aí de você saber também um pouco sobre eletrocardiograma e agora você começa a entender o porquê que você não vai fazer essa medicação, tá? Então, por que não fazer a medicação? Essa medicação, a morfina, além dela, né, agir nos receptores de dor, né, ela também provoca, né, vasodilatação, uma leve vasodilatação. E aí, num paciente que tem um infarto do ventrículo direito, em que o sangue precisa retornar para ele, né, para que ele consiga jogar esse sangue para frente, tá? Então, se você faz vasodilatação, volta menos sangue. Voltando menos sangue, esse ventrículo direito ele já está infartado. Então, por si só, ele já não está conseguindo jogar muito sangue para frente. Agora, você joga menos sangue dentro dele e ele já não estava jogando sangue para frente, ele passa a jogar ainda menos para frente. Logo, o ventrículo esquerdo que joga para o corpo inteiro, cai o seu débito, porque está chegando pouco sangue nele também. E você instabiliza o seu doente, tá? Então, caindo o débito, cai a pressão, cai perfusão, né? E aí a perfusão do rim, a perfusão cerebral, cai tudo, fica bem ruim essa situação. Então, por isso que ele não é utilizado no infarto de VD, tá bom? E é assim que ele é feito. Outra medicação que ela pode ser utilizada é o metoprolol. Metoprolol, ele é um beta-bloqueador. Então, vamos lá. No coração, existe um receptor chamado beta.
E aí, no caso do coração, é o beta 1, tá bom? Beta 2 é do pulmão, tá? O receptor beta 2 é do pulmão. O beta 1 no coração, tá? Então, se o beta 1 ele for estimulado, ou seja, se ele sofrer uma ação de estímulo, tá? Ele aumenta a frequência. Agora, se eu uso essa medicação que bloqueia, né? Ele não está sendo estimulado, ele está sendo bloqueado. Então, quando eu estimulo, ele aumenta a frequência e quando eu bloqueio, ele reduz a frequência cardíaca, tá? Então, o beta-bloqueador, no caso o metoprolol, reduz a frequência cardíaca. E aí, algumas justificativas para que o beta-bloqueador ele seja utilizado. Quando eu uso o beta-bloqueador, eu reduzo a frequência, logo eu reduzo o trabalho cardíaco. Com isso, para um coração que já não está me ofertando, não está recebendo tanto oxigênio, ao reduzir o seu trabalho, né, eu melhoro a função, a quantidade de oxigênio que ele precisa, né, porque ele está trabalhando menos. Então, isso melhora um pouco da dor, tá? Outra questão pelo seu uso. O uso do beta-bloqueador, ele vai prevenir, então, algumas arritmias, tá bom? Que pode acontecer no pós-infarto ou durante o infarto. Então, esse sim, ele ajuda a melhorar o desfecho cardíaco do paciente. Porém, ele só pode ser utilizado, tá? Se o paciente estiver estável. Se você pega um paciente hipotenso, você vai fazer beta-bloqueador? Não, porque se eu reduzo a frequência cardíaca, eu reduzo também a pressão, tá bom? Ou se é um paciente que a frequência cardíaca já está baixa e aí eu faço um beta-bloqueador, a frequência cai ainda mais. Então eu vou prejudicando. Então assim, eu só consigo fazer se o paciente estiver estável da parte pressórica, da parte de frequência cardíaca, tá bom? E aí vamos lá para como esse beta-bloqueador ele vai ser feito, tá bom? Então você não vai fazer ele em sorinho nem nada, você vai pegar essa ampola, né? Vai pegar a ampola de metoprolol, que tem 5 miligramas, ou seja, ela tem 1 miligrama a cada ml, tá? Então ela tem 5 ml no total. Então você vai aspirar os 5 ml dessa ampola. Aspirei esses 5 ml da ampola. E aí você vai conectar ele na veia do seu paciente e vai fazer um bolus ali num período de 1 a 2 minutos. Faz lento, não é para fazer flush, tá? Não é flush, é bolus. Então você vai fazendo devagarzinho, dentro de 1 a 2 minutos, beleza. Isso vai melhorar nessa parte, igual eu comentei com você. E aí essa dose, você pode repetir ela a cada 5 minutos, tá? E sempre que for repetir vai ser uma ampola. Mas aí você vai poder fazer no máximo 3 vezes até 15 miligramas, tá bom? Então você pode fazer no máximo até 3 ampolas, tá? Com intervalo de 5 minutos, observando ali também os sinais e sintomas do paciente, tá? Essa repetição, até deixei aqui, ó, tá? Essa repetição ela não é obrigatória. Só pode se fazer essa dose se o paciente tolerar bem. O que é tolerar bem? Não fazer hipotensão, não fazer bradicardia e não fazer sinais de choque, tá bom? Beleza? Então é assim que utiliza o metoprolol. Passou essa parte aí do metoprolol, tá? Do metoprolol EV. Esse metoprolol, então, aí você pode fazer a manutenção igual foi feito lá do AS e do clopidogrel. Aí você vai deixar, então, esse paciente aí com metoprolol via oral, 50 mg de 12 em 12 horas. E aí, tanto aqui pro VO quanto pro que é feito em bolos, também a gente não vai utilizar no infarto de VD. Por que, que a gente não vai utilizar no infarto de VD, né? Já explicamos que o infarto de VD, esse paciente ele está com o ventrículo direito comprometido, joga pouco sangue para frente. Por si só, o débito cardíaco já é um pouco mais baixo, porque o ventrículo esquerdo está mandando mais sangue para frente ainda, né? Menos sangue para frente ainda. E aí, quando eu reduzo a frequência cardíaca, eu reduzo o débito, que eu reduzo a pressão, e esse paciente ele faz hipotensão, pode fazer estados de choque, tá bom? Então, assim, espera-se o paciente estabilizar, paciente estável, num próximo momento estuda a necessidade, a possibilidade de fazer o metoprolol, porque ele sim atua ali também no tratamento e nas prevenções das arritmias graves no pós-infarto, tá bom? Muito bem. Agora, é importante aqui você saber
essa medicação ela só vai ser utilizada, que é o Actilise, tá bom? Ela só vai ser utilizada nos casos da obstrução total de artéria, que foi aquela que eu mostrei para você, a plaqueta obstruindo totalmente a artéria. Ou seja, nos casos do paciente com supra do desnivelamento do segmento ST. Então você vai ouvir, vamos trombolizar esse paciente agora, né? E aí, como que então faz esse raio dessas trombólise? Então, tem lá o Actilise. Vai vir nesse frasco, tá? Um frasco aqui, então, com água, tá? Para injeção. E aqui um frasco, então, com o pó liofilizado. E aí você pode observar que nesse frasco vem 50 ml e aqui no pó vem 50 miligramas. O que vai acontecer? Você vai ficar, então, com 50 miligramas em 50 ml. Isso significa dizer, igual eu expliquei lá na morfina, que a cada 1 ml eu tenho 1 miligrama, tá? 1 ml, 1 miligrama, 2 ml, 2 miligrama, 3 miligrama, e assim vai, até chegar a 50 ml tem 50 miligramas. E aí, como é feito isso daí? Então, vou pegar lá no livro para você, que vai ficar bem legal, que daí você já até vê como que tá no passo a passo do livro. Só um momentinho que eu já pego para você ver. Então vamos lá, aqui no livrinho só para você ver como que ficou então. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar então o frasquinho com o pó e com o líquido, tá? Vai abrir esses frasquinhos, beleza? Depois que você fizer isso, você vai pegar o Transofix, que já vem junto, né? Ou transferidor de volume, não sei como que vocês conhecem aí. Desencapa ele, tá? Acabou de desencapar ele, você vai conectar então ele no frasco que tem o líquido, beleza? Conectou ele no frasco que tem o líquido, aí depois você vai abrir o frasquinho que tem o pó e conecta. Acabou de conectar o frasquinho que tem o pó, aí você inverte a posição para baixo, tá? Inverteu essa posição para baixo, você vai esperar aí essa água escorrer todo pro frasco do pó. Então a água terminou de escorrer todo pro frasco do pó, você vem lá e desconecta. Então aí você conseguiu transferir o líquido, né, o soluto, né, que a gente vai fazer a solução ali, né, que vai dissolver aquele pó, você conseguiu transferir para o frasquinho que só tinha o pó, tá? E aí então você vai fazer uma homogeneização e agora a gente vai começar a tratar esse doente. Então como que a gente vai fazer isso? Então para você poder entender, vai pegar 15 ml, como eu te falei, cada miligrama que você preparou dessa solução, né? A cada ml eu tenho 1 miligrama. Então você vai aspirar 15 ml, que é a mesma coisa que 15 miligramas. Aspirou isso daí, tá? Vai lá na veia do seu paciente e faz um bolus, lentinho ali, ó, 10 minutos. Faz lá aquele bolus, tá bom? Acabou de fazer aquele bolus, então se você tirou 15 miligramas daqui, né, ou seja, 15 ml desse frasco de 50, sobrou então 35 miligramas, que é a mesma coisa que 35 ml, tá? Esse que sobrou, você vai fazer o quê? Você vai guardar, vai deixar ele separado lá. E aí, você vai, depois que você fez o bolus, tá? Fez o bolus. Acabou de fazer o bolus? Guarda esse que tem 35 miligramas lá, deixa ele guardado e identificado. Vai pegar outro frasco de 50 miligramas, vai abrir, vai preparar ele de novo, e aí esse frasco agora de 50 miligramas com 50 ml, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse frasco com 50 miligramas em 50 ml e vai programar ele na sua bomba de infusão. Coloca lá na bomba de infusão, então, 50 ml, né, para correr em 30 minutos. Ou seja, 50 miligramas correndo em 30 minutos. Então, coloquei lá na bomba de infusão, 50 ml, vai correr em 30 minutos. E aí, vai dar certo. Acabou de correr, então, esses 50 ml em 30 minutos, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele frasco que tinha sobrado, que eu tinha falado para você guardar, que tinha só 35 miligramas em 35 ml,
E aí agora você vai colocar então 35 ml para poder correr então em 60 minutos, em 1 hora. E aí acabou de fazer isso, você acabou de fazer o tratamento do seu paciente. Vou aproveitar que eu já estou aqui, deixa eu já mostrar para você então como que você vai fazer a utilização da alteplase, perdão, da tenecteplase. A tenecteplase ela já é melhor, tá? Ela é bem diferente. Então você vai pegar aqui, ó, ele vai vir nesse formato, tá? O que que tem aqui nesse formatinho que ele vem? Então vem o dispositivo para você conectar no frasco e na ponta da seringa. Essa seringa ela já vem preenchida aqui então com o que vai dissolver a medicação, tá bom? Ela já vem então com o diluente próprio, tá? Como que você vai fazer então para conectar isso daqui, ó? Bem simples, vamos lá. Conecta então a seringa aqui nesse adaptador, beleza? Conectou a seringa no adaptador. Depois que, não coloca a mão aqui, né? Abre o invólucro e você conecta a seringa e aí depois você gira ela, tá? Acabou de fazer isso, pega esse adaptador, tira a tampinha do frasco ampola e conecta essa pecinha aqui no frasco ampola, tá bom? Acabou de fazer isso, você vai injetando lentamente para não ocasionar bolhas lá dentro, vai pressionando lentamente até todo o líquido entrar. O diluente próprio entrou, você vai fazer a homogeneização. Acabou de fazer a homogeneização, aí você vai aspirar a quantidade necessária de acordo com o peso do paciente e vai fazer isso em bolos, tá bom? E aí o legal, deixa eu ver se eu tenho uma imagem que mostra melhor isso daqui. Lá no outro agora já tem. Então pera aí que eu já vou mostrar para vocês como que. Então aqui ó, olha como vocês vão fazer. Pega essa seringa, rosqueia ela aqui, beleza? Acabou de rosquear ela aqui, essa parte você vai conectar ela no seu frasco ampola, tá bom? Conectou no frasco ampola, injeta toda a água lá para dentro, faz a homogeneização, acabou de homogeneizar, você vai aspirar só a quantidade que você precisa. E aí no corpo da seringa vem marcado. Se o seu paciente tem menos de 60 kg, você aspira 6 ml. Se ele tem entre 60 e 70, 7 ml. Se esse paciente ele tem mais de 70 quilos, né, entre 70 e 80, 8 ml e assim vai. Então a ampola ela vem, a seringa ela vem demonstrando como que você vai utilizar, beleza? E aí, praticamente a gente já chegou aqui no nosso final do nosso tratamento e aí o que que a gente espera com relação a isso para o nosso paciente, né? Com todas essas medidas que foi feita. Então a gente vai precisar realizar então um eletrocardiograma seriado, né? Ficar fazendo esse eletrocardiograma de forma subsequente a cada 6 horas, nas primeiras 24 horas, para ver se esse paciente de fato resolveu o supradesnivelamento do segmento ST dele e se ele não está tendo novo quadro de oclusão arterial, né? E aí o que considera de fato se esse paciente ele teve uma resolutividade do segmento ST. Então acabou ali a trombólise, você vai rodar um novo eletro cada 15, depois de 15 a 30 minutos, e aí você observa se teve redução do segmento ST em 50%, tá? Ou seja, esse paciente ele tinha 4 quadradinhos de supradesnivelamento, depois da trombólise ele está só com 2 quadradinhos, então reduziu 50%, né? Então esse paciente ele tinha 6, agora está com 3, então de fato resolveu, beleza? Então, e aí se a gente fez tudo isso e não resolveu, aí esse paciente ele precisa ir para uma angioplastia de resgate, tá? Essa medicação, a alteplase, né, a tenecteplase, ela só vai ser utilizada se você não tem disponível a angioplastia, tá? Então, se você não tem como mandar esse paciente para cateterismo dentro de 120 minutos, né? Ou se você acha que esse paciente não, você até tem, mas você acha que ele não vai chegar a tempo, então essa medicação ela pode ser feita, tá bom? Certo? Espero ter ajudado vocês até aqui. Foi um grande, né, um grande aprendizado, tanto passar isso daqui para vocês, rever todo esse conteúdo de novo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com tudo isso, tá bom?
Se tiver dúvida, deixa aí no comentário que eu vou adorar poder responder vocês, tá? E aí, para que você então adquira, né, esse e-book, tem ele no seu celular, você vai usar um cupom de desconto que chama GANHE40, tá bom? Eu vou deixar escrito também e o link como que você faz para poder baixar, tá? Olha, de fato, eu preparei com muito carinho, foram muitos dias para desenvolver essas 68 páginas, compilar todo esse conhecimento. Eu espero que isso ajude vocês e, óbvio, conhecimento salva e liberta. Até a próxima. Tamo junto!